Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana. Hoje, o último dia da semana e a última leituras que nós fazemos da Parashá, que nós estamos estudando, que é a Parashá Vaishlá, oitava porção de nossa bendita Torá, sexto dia da semana. Hoje faremos a leitura das duas últimas aliot, que é a sexta e a sétima leitura. E eu quero aqui então deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos e a toda a comunidade Alucim Brasil. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Alucim. Nós pedimos a você que ainda não está inscrito em nosso canal, que possa se inscrever, deixar o seu like dessa transmissão e também possam compartilhar o nosso canal com seus amigos e seus familiares. Hoje faremos a leitura que está no capítulo 35 de Bereshit Gênesis, do verso 12 até o capítulo 36, versículo 43. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 5 de dezembro do ano de 2025. Estamos no dia 15 do mês de Kislev do ano de 5.786. No nosso Boker Tov, muito bom dia a todos. E a você que hoje, dia 5 de dezembro, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, votos de muitas felicidades para você, ok? Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barumiko hamim venatam lanu et torato baru atah Adonai noten hatorah. E a terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti darei, e a tua semente depois de ti. Darei a terra. Retirou-se dele o Eterno no lugar em que lhe falou. E erigiu Jacó um monumento no lugar em que falou com ele, monumento de pedras. E derramou sobre ele uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó ao nome do lugar onde falou Deus com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um trecho grande de terra para chegar a Efrate. E deu à luz Raquel, e custou-lhe o dar à luz, e foi, quando lhe custava dar à luz, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este é um filho para ti. E foi ao sair sua alma, porque morreu. E chamou seu nome Benoni, filho de minha dor. E seu pai chamou de Beniamim. E morreu Rahel, e foi sepultada no caminho de Efrate, esta em Betlehem. E erigiu Jacó um monumento sobre a sua sepultura. Esse é o monumento da sepultura de Raquel até hoje. E partiu Israel, e armou sua tenda além de Migdal, torre de Eder. E aconteceu que quando morava Israel naquela terra, foi Ruben, e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e escutou Israel. E foram os filhos de Jacó, 12 filhos de Leia, o primogênito de Jacó, Ruben e Simão, e Levi e Judá, e Isahar e Zebulon, filho de Rahel, José e Benjamim, filhos de Bilá, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Asher. Esses são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padan-Aram, e veio Jacó a Isaque, seu pai,
a Mameré, Kiriat Arba. Esta é Hebron, onde ali moraram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e exalou a alma Isaque, e morreu. E foi reunido ao seu povo, velho e pleno de dias, e sepultaram no Esave e Jacó seus filhos. E essas são as gerações de Esaú. Ele é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Adá, filha de Elon, o Riteu, e a Aronlibamá, filha de Aná, filha de Tzbon, o Riveu, a Basmate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote, e deu à luz Adá para Esave, a Elifaz, e Basmate deu à luz a Refuel, e a Rolibamá deu à luz a Ieus, a Ialan e a Cora. Esses são os filhos de Esave que lhe nasceram na terra de Canaã. E tomou Esaú as suas mulheres e seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais, e toda sua compra ganha na terra de Canaã, e foi-se a outra terra por amor de Jacó, seu irmão, pois eram seus bens muito para estarem juntos, e não podia a terra onde habitavam suportá-los por causa do gado. E esteve Esaú no monte de Seir. Esaú, ele é Edom, e essas são as gerações de Esave, pai de Edom, no monte de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basmate, mulher de Esaú. E foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Tzfo, Gatã e Kenaz. E Timná foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu à luz para Elifaz a Abrec. E esses são os filhos de Adá, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Refuel, Nahat, Zerá, Chamá e Mizá. E esses foram os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Aholibamá, filha de Aná, filha de Tisbom, mulher de Esaú. Ela deu à luz para Esaú a Ieus, a Ialan e a Cora. E esses são os chefes de família dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, chefe de Temã, chefe Obar, chefe de Sefo, chefe Kenaz, chefe Cora, chefe Gatã e chefe Amaleque. Esses são os filhos de Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Adá. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, chefe Nahat, chefe Zerá, chefe Chamá e chefe Mizá. Esses são os chefes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Aholibamar, mulher de Esaú, chefe de Eus, chefe de Ialan e chefe de Cora. Esses são os chefes de Aholibamar, filha de Aná, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú. E esses são chefes, ele é Edom. E esses são os filhos de Seir, o Horeu, morador da terra, Lotã, Shobal, Sibom, Aná, Dishon, Etzer, Tishã. Estes são os chefes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. E foram os filhos de Lotã, Hori e Emã.
e a irmã de Lotã, Timná. E esses são os filhos de Robal, Alvã, Manahat, Elbal, Sefo e Onã. E esses são os filhos de Tzbom, Aiá e Aná. Aná é aquele que encontrou os mulos no deserto ao apacentar os jumentos de Tzbom, seu pai. E esses são os filhos de Aná, Dishon e Aholibamá, filha de Aná. E esses são os filhos de Dishã, Remidã, Esban, Itran e Herã. E esses são os filhos de Etzer, Birhan, Zavan e Acã. E esses são os filhos de Dishã, Uts e Arã. Esses são os chefes do Horeus, chefe de Lotã, chefe Robal, chefe de Isbom, chefe Aná, chefe de Shon, chefe Etzer e chefe de Shã. E esses são os chefes dos Horeus e suas chefias em terra de Seir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis aos filhos de Israel. E reinou em Edom Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade de Nahabá, e morreu Belá, e reinou em seu lugar Iobade, filho de Zerá de Botserá, e morreu Iobabe, e reinou em seu lugar Rusham, da terra dos Temaneus, e morreu Rusham, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade, o qual feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Samilá de Masrecá, e morreu Samilá, e reinou em seu lugar Shaul de Rehobote Nahar. E morreu Shaul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Arbor. E morreu Baal-Hanã, filho de Arbor, e reinou em seu lugar Hadar, e o nome de sua cidade Paul, e o nome de sua mulher Mehetabel, filha de Matrede, filha de Mesabe. E esses são os reinos, são os nomes dos chefes de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares e seus nomes: chefe Timná, chefe Alvá, chefe Leietet, chefe Aholibamá, chefe Elá, chefe Pinom, e chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mibatsar, chefe Magdiel, chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas moradas, na terra de sua posse. Ele é Esaú, pai dos Edomitas. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayou lana betorim. Baru atah Adonai noten haTorah. Chegamos então ao final da leitura da Parashá Vaishlá, e de toda a leitura das 7 aliot. Hoje fizemos 2 aliot, como de costume, e de maneira então encerrando toda a leitura. E nós não encerramos somente a história, a leitura, mas encerramos também uma nova fase na vida do nosso povo. Então, na próxima Parashá, nós já estaremos então estudando a continuação do nosso povo, né? Povo de Israel, por meio de Israel, o patriarca, agora não mais Jacó, mas sim Israel, por meio do patriarca Israel, e da continuação do nosso povo. A partir da próxima Parashá, nós estaremos entrando
na história do nosso povo, né? Quando eles então entram e vamos encontrar agora os filhos de Jacó já vivendo, né, em sua terra, juntamente com a sua família, com seus pais. Então, a próxima paraxá, que é a paraxá Vayeshev, a paraxá Vayeshev é que vai falar que Jacó, então, juntamente com a sua família, vai habitar em Canaã, e ali os filhos crescem. José, com a idade de 17 anos, tem os seus sonhos, começa a ter os sonhos que vai dar início a uma nova fase do nosso povo na ida para a terra do Egito. Mas o que nós vimos aqui na leitura, encerrando aqui a Paraxá Vaislá, aonde aparece aqui toda a genealogia, toda a história do povo que veio a descender de o Esaú, conforme Deus havia falado que ele também teria uma grande possessão, dele sairiam povos. E nós vimos aqui que Esaú, ele casou com mulheres de fato estrangeiras, né? E ele mesmo sendo filho de Abraão, um neto, no caso de Abraão, filho de Isaac, né? Não tornou-se um patriarca, porque não um patriarca do nosso povo, né? Mas sim um patriarca dos Edomitas. Ele foi o patriarca. Então, tudo que o Eterno falou em relação a Jacó também se cumpriu nos casamentos que ele teve com as mulheres com quem ele casou. Ele também teve aí a formação dos povos, hoje conhecidos que são os povos árabes, né, que descendem de Esaú, que, como nós sempre falamos, há um grau de parentesco, né, que são primos, mas alguma daquelas contendas que houveram lá no passado, que aparentemente estava tudo bem, mas sempre ficou alguma raiz ali no coração, e até hoje, então, é onde nós vimos que os descendentes de Esaú ainda buscam destruir o nosso povo. Mas até aqui Deus nos cuidou, e Ele vai continuar cuidando de nós e de todo o nosso povo. Baruch Hashem por isso. Então, ficamos por aqui, pessoal. Um ótimo dia a todos. Sexto dia da semana, hoje é dia dos preparativos para recebermos o Shabat, né? Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, nos preparativos do Shabat, e permitindo Hashem, 19 horas, nos encontramos então para o serviço de Kabbalat Shabbat e todos os demais serviços realizados no Shabat. E desde já convido a todos a estarem conosco, a rezarem conosco em mais um Shabat. Que Deus vos abençoe o seu dia de preparação aí para o Shabat, e que tudo corra bem com a graça de Deus. Shalom, Boker Tov, muito bom dia e Shabbat Shalom a todos. Fiquem com Deus. Shalom.